Maciel, Maciel Neto, seja bem-vindo, amigo. Vamos ter uma conversa aí com o grande Bernard. Átila, seja bem-vindo. Duarte, seja bem-vindo. Boa noite, grande Bernard. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Estou te ouvindo bem. Pronto. Eu estou lhe ouvindo um pouco baixo. Baixo? Deixa eu É. tentar. Telefone vertical ou horizontal? Como? Telefone tem que ficar na vertical ou na horizontal? Assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo. Mesmo. Assim não vai. Não. Assim. Agora só melhorar o enquadramento aí. Tá? Só melhorar o enquadramento. Assim, ok. Deixa eu só botar aqui, apoiar o telefone. Peraí. Vamos lá. Está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo muito bem. Ótimo. Agora a imagem, você está muito baixo aí, tem que melhorar o enquadramento. É a mesma coisa outra vez. Só um segundinho aqui. É. Deixa eu pegar uma almofada. Só um segundo que eu vou botar uma almofada para ele. Tá? Ok. Enquanto isso eu vou lendo a sua biografia. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Bernardo, uma honra, um prazer enorme aí para o diálogo aberto lhe receber nessa noite, tá? Prazer é meu amigo. Prazer Por aqui... meu, diretamente para o Ceará, para Fortaleza, terra maravilhosa. Nós estamos aqui com essa série de lives aqui durante esse isolamento social, né? E nessa série de lives já passaram por aqui 2 medalhistas olímpicos, né? Já fizemos uma live com Lars Grael, né? Ótimo. Grande E fizemos com Fernanda Venturini também. Também foi muito bom. Maravilha. Grande amiga também, do Bernardinho. Vamos lá. Vamos lá. Para iniciar, eu tenho aqui uma biografia sua aqui resumida. Eu vou aqui ler, por favor, tá? Lógico, tá bom. Bernard Hajman estreou com 17 anos na seleção de vôlei brasileira e foi um dos grandes nomes da denominada Geração de Prata. Participou de 3 Olimpíadas, Montreal, 76, Moscou 80 e Los Angeles 84. Sacudiu os estádios com o saque Jornada nas Estrelas. Jogada que consistia em sacar a bola a uma altura considerável, com força e efeito, dificultando a recepção do adversário. Após deixar as quadras, entrou na política. Foi ministro do Esporte do governo Collor e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Em 2005, foi o primeiro brasileiro indicado para integrar o Hall da Fama do vôlei mundial, em Massachusetts. Foi enredo de escola de samba no tradicional Carnaval Carioca. Eleito em 2020 para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Atualmente, Bernard Hajman é membro do Comitê Olímpico Brasileiro e Internacional. Mais uma vez, é uma honra receber um ídolo do esporte mundial, Bernard Hajman. Bernard, eu queria começar aqui. Como é que estão os seus dias de quarentena? O que diz aqui pra gente? Boa noite, Rodrigo, mais uma vez. É um prazer falar com vocês. Os meus dias de quarentena, na verdade, eu já estou com 60. Eu acabei de fazer 63 na quarentena, estou brincando. 45 dias atrás, eu comecei minha quarentena como qualquer pessoa que pensa tem que fazer, né? A gente não pode dar mole. Afinal de contas, estou no grupo, né, por ter mais de 60 anos, mas respeito de qualquer forma todas as normas que a gente vem ouvindo. Infelizmente, existem comentários que não são precisos, que é uma ciência, é uma novidade para a ciência esse vírus, e a gente não sabe quando é que ele vai acabar. Né? Na minha opinião, vai acabar quando tiver vacina. Não adianta você criar um remédio para contemporizar, como está surgindo um monte por aí,
que vai determinar de fato o fim, é uma vacina que vai depender quanto tempo ela vai prevalecer dentro do corpo humano também. Então você tem que ter vários estudos científicos para poder ter uma posição definitiva com relação a esse vírus. Entendi. Eu quero te deixar aqui avisado aqui para os seguidores, as seguidoras que quiserem enviar perguntas, pode mandar aí que a gente leva até o Bernard. Bernard, e já começou a chegar perguntas aqui, né? Chegaram 2 perguntas aqui com o mesmo teor. O Átila Peixoto, ele pergunta como foi a ideia de criar o saque Jornada nas Estrelas. E também chegou uma pergunta aqui da minha mãe, Marta Pereira, ela perguntando se o saque Jornada nas Estrelas foi uma jogada de marketing ou foi uma brincadeira que deu certo? Se foi pensado realmente, estrategicamente, ou foi uma brincadeira que deu certo? Eu acho que os dois se encaixam nos dois, né? A questão do Jornada nas Estrelas, ela foi uma brincadeira que eu comecei na praia, quando criança ainda, com 14, 15 anos de idade, em Copacabana, que eu observava que dando uma pancada na bola, um movimento tecnicamente feito, né, fazendo com que a bola andasse, girasse, pegasse uma altura de 30, 40 metros. De acordo com o vento, a gente tinha que estudar na praia, em função do sol, a posição que afetaria mais o adversário. De acordo com o posicionamento do sol e o vento, você tinha que ir mais para trás, mais para frente, mais para o lado. Então foi uma técnica que eu desenvolvi na praia, quando criança ainda, e que adaptei para a quadra, né? O que as pessoas não sabem é que esse saque, ele, na verdade, ele só foi usado no Brasil. Esse saque eu nunca consegui, só consegui fazer em Roma, que tem um ginásio muito alto, tipo Maracanãzinho, onde eu consegui aplicá-lo. Fora disso, não existe ginásio. Até porque a modernidade faz com que os ginásios tenham que ter ar-condicionado. E o ar-condicionado, quanto mais alto o teto, mais dinheiro se gasta, né? Então, em função disso, eu, infelizmente, ele não saiu do Brasil. Não que não tenha se tornado mundialmente conhecido. A gente ganhou um Mundialito em 82 no Maracanãzinho, com as 12 principais seleções do mundo. Ganhamos a final, a imbatível seleção da União Soviética, que até então nunca tinha perdido aquela geração, né? E, infelizmente, nunca fiz fora. Né? Nunca tive oportunidade porque não existia a condição. Quando eu jogava pelo interior do Brasil, a torcida toda gritava jornada, como faziam em qualquer competição, no Maracanãzinho, ou no Geraldão em Porto Alegre, no Mineirinho em Minas, ou no Ceará, infelizmente, o teto não era muito alto, não dava para fazer. No Geraldão era em Recife, falei besteira, Gigantinho em Porto Alegre. Então, a galera gritava jornada, pedia o tempo inteiro. E quando eu ia para o interior e o ginásio não tinha altura, eu tinha que dar uma pancada na bola e bater no teto, e às vezes quebrava até uma lâmpada para o povo entender que não dava para fazer. Porque você vendo pela televisão, você tem uma noção. Ao vivo é completamente diferente. Então não adianta a bola não pode tocar num espaço físico diferente, né? Senão você perderia o ponto. E aí, exatamente. Quando eu fazia isso, a galera parava de pedir o saque e entendia. O Bernard, ela ajudou, esse saque Jornada nas Estrelas, ajudou a popularizar o esporte, né? Inclusive. Não tem a menor dúvida. Um plus, né? Não que a geração de prata, a geração que eu pertenci, não tivesse cada jogador seu valor individual. Todos foram importantes, mas o saque deu um plus, deu uma categoria a mais, foi uma jogada de marketing também, e que tinha um sucesso e um retorno muito grande, né? Então, em função disso, eu fiz mais de 20 comerciais de televisão, eu tive tênis com meu nome, bola. Isso foi uma abertura de mercado, né? Mercado para mim, que me ajudou muito também financeiramente, né? Foi muito bom. Bernard, chegou uma pergunta aqui do advogado, ex-deputado, doutor Crescêncio. A política tem carência da presença de pessoas de bem como você. Como está a sua vida política? Por isso, mas não quero mais isso, não. Eu fui deputado estadual por 2 mandatos aqui no Rio de Janeiro, mas desde 2001 eu saí e não quero nunca mais fazer. Até hoje, em função desses 2 mandatos que eu tive, as pessoas me cercam quando vem chegando a época de eleição para dizer, não, eu tenho 5 mil votos para você, eu tenho 10 mil votos para você. Eu falo, fica com teus votos, não quero saber dessa história, não. Política, para mim, foi uma coisa que eu achei que era viável no sentido de você conseguir
viabilizar o que você tem na sua cabeça, mas quando você está lá dentro é diferente. É tudo negócio, infelizmente. Eu acho que a gente tem muita gente que é bom político, mas a gente tem que viver uma mudança drástica na nossa cultura política, né? Que a gente vê as influências negativas para todo lado. E eu fui ministro de esporte também, então eu passei por uma série de situações onde eu desempenhei um trabalho político, continuo fazendo, não tendo mandato. Né? Eu, por exemplo, fui um dos responsáveis pela regulamentação do profissional de educação física no Brasil inteiro. Isso foi uma grande vitória para nós, apesar de não ter sido deputado federal. Fui a Brasília diversas vezes, como presidente do Conselho Federal de Educação Física, né? Que depois de criado, Jorge Steinhilber, e beneficiou milhares de brasileiros que, capacitados de uma forma correta e com o Conselho Federal e os regionais de educação física, passaram a ter uma qualidade do serviço, da atividade física, de uma forma muito mais ampla e mais científica, dessa forma, extraindo as pessoas que diziam-se profissionais de educação física, que davam musculação. Então, tinha gente que tinha problema de coração, ou adolescente em fase de crescimento, que tinham contusões, que não conseguiam se recuperar mais tarde. Então, a partir da regulamentação, os conselhos, assim como é a OAB para o advogado, o CREA para o engenheiro, né, e o CREMERG para o médico, passaram a ter uma influência muito forte e serem os centros de atendimento àquelas pessoas que se sentem lesadas de acordo com cada segmento. Bernardo, chegou aqui uma outra pergunta aqui da minha mãe, Marta Pereira, aqui. Ela dizendo que você foi o primeiro brasileiro a jogar no vôlei italiano. Como foi essa experiência de abrir esse mercado? Em 1978, houve um campeonato mundial na Itália, né? E naquele campeonato eu fui considerado um dos melhores jogadores do mundo, o sexteto melhor do mundo, considerado o terceiro melhor jogador do mundo. E ali surgiram dois convites muito importantes. Um para jogar em Modena, que eu acabei indo na Itália, terra da Ferrari, Lamborghini, Maserati, né, do Luciano Pavarotti, uma série de coisas. E a outra era a cidade de Montpellier, na França. E eu aceitei esse convite. Né, o Brasil teve uma grande apresentação, chegamos em quinto lugar nesse Mundial, em 78, e fui o primeiro brasileiro. Criei uma intimidade muito grande, amizades que até hoje eu desfruto no campo afetivo mesmo, lá na Itália, né, até superando as relações que eu tenho com a terra da minha mãe ou do meu pai, a Polônia e a França. Minha mãe era francesa, eu tenho muito mais afinidade pela Itália. Aliás, eu virei Cavaliere della Repubblica, uma honraria que o presidente da Itália outorga, né, em função de tudo que as relações que eu tenho com a Itália. Então é uma maravilha. Eu fui o primeiro brasileiro, depois, no ano seguinte, abriram-se portas para tantos outros que até hoje estão seguindo, que é um campeonato muito bem estruturado, um campeonato que tem investidores grandes, que tem televisão o tempo inteiro, é uma coisa maravilhosa, que o Brasil seguiu, aliás, e vem fazendo e desempenhando também uma divulgação do esporte através de toda a mídia e tendo resultados fantásticos a ponto de deixar o voleibol como uma referência e mostrando que você, com resultados, estando nos pódios, o esporte jamais cai de popularidade. Bernardo, por falar em Itália, tem uma história sua com o Zico lá, que você ficou de apresentar o presidente da Ferrari a ele. Como foi essa história, hein, Bernardo? Eu não sei como é que você ficou sabendo disso, mas foi capa de Itália. Em 1985, eu saí da Itália em 1981. Eu voltei para o Brasil porque aqui criou-se o Bradesco, era Atlântica Boa Vista, a Pirelli, Minas Tênis Clube, né, Fiat Minas. Mas em 85, eu voltando, passeando com o Zico em Udine, ele jogava na Udinese. Eu fiquei na casa dele por um mês, mais ou menos. E aí ele teve um fim de semana livre e a gente foi passear. Levei ele para conhecer Cortina d'Ampezzo, que é um lugar de esqui, né? Uma estação de neve. Levei ele a Modena, que é a cidade onde eu morei, onde tive o prazer de levá-lo ao Enzo Ferrari, que era o velho dono da Ferrari, o criador de tudo, né? E me recordo que na época tinha ido eu, o Zico e o René Arnoux, que era um francês baixinho, que era um grande piloto. E aí me recordo que quando eu entrei na sala do Enzo Ferrari, primeiro entrar foi o Zico, depois foi o René Arnoux, o terceiro fui eu.
o velho Ferrari lá no cantinho, sentado na mesa dele, falou: Arnoux, você tem que fazer como faz o Zico. O Zico nunca olha para a bola, olha sempre para frente. Deixa que com um carro a gente pensa, falando italiano, óbvio, né? E aquilo ali foi uma marca, então vocês podem entrar, sentem-se, por favor. Começou assim o papo. O Ferrari puxou um jornal, Gazeta dello Sport, em 1929, quando ele era, ninguém sabia disso, repórter de futebol na Itália. E foi um papo muito agradável que a gente teve com o Enzo Ferrari. Aliás, eu tenho fotografias, eu não sei se eu já te mandei, se quiser eu te mando, né, com o Enzo Ferrari. Eu gostaria. Muitas outras personalidades do mundo também. E foi muito bacana, porque a gente ouviu do Enzo Ferrari as histórias que ele tinha para contar, né? Essa pessoa que virou uma lenda, né? Que se foi há muitos anos. Ele veio falecer, acho que 2 ou 3 anos depois dessa nossa visita lá. Bernardo, tem uma pergunta aqui do Átila Peixoto. O Átila pergunta: como você vê as competições este ano? Em que sentido? Se volta a treinar... de forma geral. De forma geral. Esse ano é muito difícil. É muito difícil você, quando pensa em vidas, quando você pensa com um vírus que está matando muita gente pelo mundo, não há condição, né? Eu sou membro do Comitê Olímpico Internacional, né? A gente tem tido reuniões semanais através de Skype ou como a gente está agora também pelo Instagram, e a gente tem conversado muito a respeito do futuro, né? Se você parar para pensar, o já vai fazer as Olimpíadas, seria agora em julho, passou para o ano que vem, mas o presidente do Sindicato dos Médicos do Japão fez uma declaração muito preocupante que eu compactuo com o que ele disse. Se até o ano que vem, em julho, não tiver sido encontrada a vacina que de fato possa neutralizar esse vírus, vai ser impossível você realizar Jogos Olímpicos, né? Porque diversas perguntas são feitas e sem respostas. Esse vírus ataca mais de uma vez na mesma pessoa? Então tem perguntas assim: como é que você vai motivar o mundo inteiro a ir para o outro lado do mundo, numa cidade só, com 206 países participantes, o mundo inteiro querendo assistir muitos ao vivo, né? Como é que você vai passar uma segurança para todo mundo se você não tem uma vacina que de fato possa comprovar que esse vírus acabou? Então é muito difícil, é difícil uma decisão e que infelizmente a gente tem que estar preparado para ela também. O Bernard, entrou na live agora aqui, um amigo Ciro Costa. O Ciro, depois que eu anunciei aqui a sua live, essa live com você, ele me ligou e tudo e disse que é fãzaço do seu filho, Phil Hasman. Assim, ele gosta muito de surf e tudo, diz que o seu filho é fenomenal, né? Meu filho é bicampeão mundial de longboard, pranchão, né? Ele tem uma carreira muito vitoriosa. Aliás, me deu mais uma alegria. Há 2 meses atrás nasceu minha 4ª neta. Tenho só netas, mulheres. Tenho 2 que moram na Austrália, filhas da minha filha, que mora na Austrália há mais de 20 anos. E a segunda do Phil, que é campeão mundial, né? Ele hoje está esperando que saia o Green Card, porque ele está morando na Califórnia, mas está esse período em Búzios, na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, de frente para o mar, surfando, treinando, e é um grande atleta que mergulha muito também, além de ser meu filho, claro. Bernardo, uma curiosidade, você começou jogando basquete, depois foi para o vôlei? Como foi isso? É verdade. Aliás, tem que fazer umas correções naquele que você contou. A primeira seleção brasileira que eu tive foi juvenil. 8 anos, eu tinha 14 anos quando eu fui. 14 anos. No Wikipédia está 17. Não, está errado. Certo. Com 17 eu joguei Olimpíada. Primeira Olimpíada. E com 15 eu fui convocado para a seleção adulta brasileira. Então ali eu não tenho muito tempo para ficar corrigindo essas coisas. Coloca de uma forma. Se você olhar meu currículo que eu te mandei, você vai ver exatamente quais seleções, quando é que se começou. Mas a pergunta que você me fez, de fato, eu fui levado por um amigo do bairro de Copacabana, onde eu morava, no bairro Peixoto, que jogava basquete já no Fluminense com 12 anos de idade, para jogar basquete. Chegando lá, treinei 2, 3, na 4ª vez, o técnico, que é o pai do Marcelinho,
que é o craque da seleção, que parou de jogar agora, né, o René, ele me convidou a me retirar, porque eu era muito baixo e não levava jeito. Eu fiquei muito triste, mas no mesmo dia, cara, veio o treinador, o Benedito da Silva, o popular Bené, que foi, na minha opinião, o maior gerador de craques da história desse país, uma pessoa extremamente capaz, apesar das limitações de educação, porque não teve oportunidade de, como ele mesmo dizia, não sabia ler nem escrever, mas sabia criar o atleta e buscava, garimpava nas praias, nas ruas, as pessoas que ele achava que tinham condição de chegar e desenvolver o bom voleibol. E daí para frente foi só alegria, né? Diversos o próprio Bernardinho, que é hoje técnico da seleção, que muita gente confunde, achando que ele é meu filho, às vezes que é meu irmão. Eu tenho só 2 anos de diferença com ele. Ele é Bernardo, eu sou Bernardo. Tá. E eu vim primeiro. Mas a gente sempre cresceu juntos. Ele foi meu levantador a vida inteira em clube, né? O Perdão, que foi da seleção brasileira, o Badalhoca, outro jogador de seleção brasileira. Então a gente tem grandes atletas que passaram ali pelo Fluminense e que, de fato, como jogador de vôlei, a gente tem uma história muito bonita. Aliás, o ginásio do Fluminense, onde eu treinava, leva meu nome. É uma honra muito grande aqui no Rio de Janeiro. Bernardo, o Ciro Costa, está dizendo que esteve com o Fio em Noronha em 2013 e ano passado em Jericoacoara. Espetáculo. O Fio leva uma vida de surfista espetacular. Graças a Deus ele tem essa condição, né? Você pode conviver com a natureza. E o Ciro eu não conheço, espero um dia talvez conhecê-lo, né? Nosso grande amigo aqui no Ceará. Que legal, que legal. Vários amigos aí no Ceará, né? Bernardo, aquela geração de prata, né? Ela foi um divisor de águas, né? Antes, o Ciro faz parte, Bernardo, de uma equipe da Beach Show, né? Beach Show tem uma revista de surf, né? E tudo, ele está mandando um abraço e quer ser o fã, tá? Também. Maravilha, obrigado. Aquele time, geração de prata, né? Ele foi um divisor de águas, né? Antes daquela geração, o vôlei não tinha conquistado nada. Então, aí depois dali foi que veio, né, as conquistas, né, Bernardo? Praticamente isso, você disse tudo. E o diferencial foi exatamente na questão organizacional, na questão de gestão, né, a partir da entrada do Nussmann, que foi presidente da Federação do Rio de Vôlei, depois da Confederação Brasileira, né, houve um choque de energia, de mudanças totais. Treinava-se a geração que me antecedeu e as antecessoras 2 vezes por semana, às vezes 3 quando era muito, num turno só, e a minha geração começou a treinar 2 vezes por dia, diariamente. Só o domingo tinha uma folga. A gente tem esse ditado que a repetição faz o campeão. Então, treinando, quanto mais, melhor você vai ser. Isso é uma coisa óbvia. Quem treina menos, né? Não é à toa que os grandes craques, tipo você falou, o Zico, acabava o treino e ficava treinando falta, treinando pênaltis, treinando tudo. Você tem que treinar o máximo para poder cada vez se mostrar. E aquela geração foi, como você disse, né, um diferencial, porque treinando tanto e passou-se através da gestão da Confederação a gente ter intercâmbios internacionais importantíssimos, né, indo para a falecida Cortina de Ferro, o leste europeu, íamos para a Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Rússia, Polônia, e rodávamos esse lado onde não se tinha recursos para viabilizar a estadia, mas eles ofereciam estadia e a Confederação arrumava passagens aéreas e a gente ficava 1, 2 meses em cada país desse. E aí começamos a criar uma identidade do voleibol brasileiro, que a gente chegou à conclusão que é uma mescla do vôlei de velocidade asiático, mesclado ao europeu, mas levando para o lado russo, que é força e potência, né? Então, a geração brasileira hoje ela é muito copiada, é uma referência para o mundo do vôlei. Para o nosso país, Brasil, o voleibol virou uma referência de autoestima, de bons resultados, de mostrar para o resto do mundo que o Brasil existe, o voleibol é capaz de fazer tanta coisa boa pelo país, né? Você vê milhares de garotos de juventude querendo praticar o esporte, não tenho dúvida. Quem tem essa condição de poder
estudar em primeiro lugar e adaptar também o esporte. E não precisa nem ser um campeão. O importante é você praticar algum esporte para você, no mínimo, ter a qualidade de vida completamente diferenciada daquele que não pratica esporte. Bernard, chegou uma pergunta aqui do Duarte. O Duarte pergunta em quantas comissões do COI você faz parte? Bom, atualmente eu estou em duas, mas já fiz parte de outras duas. Existe um sistema de rodízio, né? Então são comissões, tem 29 comissões do COI, aproximadamente, né? E existem comissão de análise de candidaturas olímpicas, além das comissões fixas, né? Cada país que é candidato a alguma coisa, você tem comissão que vai a esse país analisar. Por exemplo, eu fiz parte da comissão que analisou as candidaturas de Los Angeles para 2024 com Paris. Os dois eram candidatos, né? Os dois países fantásticos. Los Angeles, particularmente, como eu joguei em 84, eu já sabia de antemão a capacidade, um povo americano, um povo que tem organização, tem recursos, né? A França é um país fantástico também, um país onde tem uma infraestrutura esportiva maravilhosa. Felizmente, as duas cidades entraram num acordo e não houve uma briga. Ficou 2024 com Paris e 2028 com Los Angeles, para o bem maior que é o esporte, né? Não ter essa racha entre países com relação à eleição para quem ganha. Certo. Uma pergunta aqui do advogado, doutor Crescencio, ex-deputado. O vôlei hoje praticado no Brasil, como está comparado com o praticado em outros países? Como você vê o vôlei aqui no Brasil e em outros países? O Brasil, na minha opinião, está entre os 5 maiores países do mundo, talvez 6, né, em termos de popularidade. Infelizmente, no nosso país, o esporte só progride quando ele está bem, né? O voleibol ele está sempre nos pódios, por isso ele continua muito bem. O único esporte que sobrevive sem resultados é o futebol, que está incutido na cultura do brasileiro. O brasileiro nasce literalmente com a bola no pé, então não dá para... É uma religião, né? É uma religião o futebol. Eu costumo dizer que o esporte número 1 no Brasil é o voleibol, futebol é religião. É uma outra história completamente diferente e, de fato, a gente tem que se orgulhar, né? Acho que vários esportes seguem também, né, o exemplo do vôlei, que do nada, da década de 70, partiu para esse estrelato que vem não só na quadra, mas na praia também. Eu fui também 2 vezes campeão do mundo de praia, né? Os primeiros mundiais que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Então, essa referência que o vôlei passou a ser para o resto dos esportes, fez através da condução do Comitê Olímpico Brasileiro, através das gestões que vêm sendo aplicadas, uma evolução muito grande de todos os esportes. Hoje a gente, na minha época, só tinha alguns esportes que conseguiam uma medalha, né? A gente passava anos, o Brasil viveu anos sem trazer uma medalha olímpica, né? E a partir de uma gestão correta, de alto nível, a coisa começou a andar e crescer e virar uma questão de relevância para a sociedade brasileira, né? Mostrando para o mundo que o Brasil é capaz e elevando a autoestima do brasileiro de uma forma geral com seus resultados. Bernardo, uma pergunta aqui do Átila. No esporte, os patrocínios para o vôlei eram diferenciados de outros esportes. Ele está perguntando para comparar o patrocínio para o vôlei e para os outros esportes. O que ele quer saber? Eu não entendi. Eu vejo o patrocínio, por exemplo, para o futebol e para o vôlei são diferentes, né? Ah, sim. Não Futebol é outra história. Vive um mundo completamente diferente. Como eu falei, é questão cultural. A gente tem que se orgulhar, até porque nós temos um esporte que independe de resultado. Ele está na cultura. O Brasil pode ser primeiro numa Copa do Mundo ou último, que ele vai ter sempre 3, 4 folhas diárias sobre o futebol. Eu tenho um bom exemplo agora, nesses dias de quarentena. Qualquer canal de esporte que você ligue, vai só botando jogos de futebol. A maioria, pelo menos 90%. Você raramente entrar uma vela, um vôlei, um judô, uma natação, algo diferente, né? A questão da raiz que se implantou em cima do futebol. E, naturalmente, os patrocinadores voam em cima do que dá mais retorno para eles, né? Infelizmente, a gente tem, em contrapartida, milhares que acreditam e milhares que fazem as crianças largarem os estudos para cair de cabeça, porque quer que o garoto traga dinheiro para casa, e a maioria se frustra.
infelizmente, é uma realidade que ocorre em grande escala no futebol, mas tem outros esportes que estão mais ou menos nessa linha, que infelizmente a gente tem que combater. Por isso que eu digo, o modelo mais certo que existe é o americano, onde a bolsa de estudo para uma escola, um high school, é muito cara, ou para uma universidade, é muito cara, e normalmente quando essa criança é atleta, esse adolescente, ele costuma conseguir bolsa. Cara, eu estou falando barato, $50 mil. $1 a 5, por exemplo, são 250, 270 mil reais por ano. Quem é que tem condição de pagar isso? Então, imagina, você já começa estudando, ganhando uma bolsa de estudo, aliviando o bolso do teu pai. E você é obrigado a estudar, porque quando você vira universitário, você participa da seleção, continua estudando, e quando você acaba o teu ciclo de atleta, você não tem um chão vazio, né? Você está estruturado, você está pronto para a vida como profissional formado, né? E tendo uma profissão digna para poder tocar a vida em família também. Bernardo, o que é que faltou para a geração de prata ganhar o ouro? Faltou ganhar a final. Só isso. O resto nós tivemos tudo. Eu tenho um orgulho de ter passado por tudo que a gente passou. As gerações que nos sucederam são gerações maravilhosas, mas não dá para comparar no sentido de dificuldade. Ninguém passou o que a gente passou, né? Hoje aquele time dos Estados Unidos era sensacional, né? Mas também veio do nada, da mesma forma, né? A geração, essa turma toda aí, que está hoje, nasceu em berço esplêndido, as gerações que estão chegando. Já entra no vôlei, se leva um jeito, o cara já ganha uma grana. Na minha época, a gente não tinha dinheiro nem para pagar. A estrutura hoje é diferente, né? A estrutura hoje é diferente, né? Completamente diferente, e a gente evoluiu muito nesse sentido. Os patrocinadores entraram de cabeça, antigamente tinha muito pouco, né? E evoluiu-se para o que é o esporte hoje no Brasil. Aí não é só o vôlei. Aí eu falo de todos os esportes que estão, de fato, progredindo, né? Investindo nas suas modalidades, crescendo em popularidade e fazendo assim com que a sociedade, através dessas atividades, tenha um retorno maravilhoso para o país e para cada um dos seus familiares praticando esporte, tendo uma atividade sadia. O grande rival daquela geração era Estados Unidos, União Soviética? Os grandes rivais eram... A gente teve vários adversários, nunca inimigo, né? A gente era adversário. Quando acabava o jogo, todo mundo se abraça, né? Como acontece hoje nos MMAs da vida, nessas lutas que você vê. Ali um mata o outro, mas quando acaba, sai abraçado. O esporte é isso. O esporte promove essa integração, né? E é muito importante. A gente teve aí como grandes rivais ou adversários a União Soviética, a Polônia, que foi campeão olímpica, terra do meu pai, por acaso. Você teve a Cuba, um país forte, estou falando do masculino, né? A Itália, diversos países passaram e passam por entradas e saídas em pódios a nível mundial e olímpico. Mas o Brasil é o que mais se apresenta em pódios na história do esporte, do voleibol principalmente, né, que eu estou falando que é o nosso esporte. Tanto no masculino quanto no feminino e no vôlei de praia. É uma referência, é uma estrutura muito bem armada, né? Muita gente reclama, mas como é que você mensura se o esporte está bem ou mal? O resultado. Está bem, ganhou, está bem. Perdeu, está mal. Só o futebol que não é assim. O futebol ganhou o melhor do mundo, perdeu o pior do mundo. O doutor, outra pergunta chegou aqui. Se o vôlei mantém hoje os seus atletas. O vôlei mantém... eu também não entendi, doutor Crescente, não entendi também. Deve ser profissionalismo, se mantém financeiramente. Se for financeiramente... eu acho que Depende do nível que esse atleta está participando. Se ele está jogando escola, se ele está jogando num clube, se ele está jogando na seleção brasileira. Então, você tem vários estágios e vários níveis técnicos, né? Quanto mais alto o nível técnico, mais remunerado é o atleta. O atleta da escola, aqui também acontece em escolas particulares. Normalmente, quando o atleta é muito bom, ele ganha recursos, ele ganha bolsa de estudo, que alivia a participação. Estou entrando aqui a Cláudia Ganon, uma grande amiga minha aqui no live, aqui ao vivo, observando a gente aqui do Rio de Janeiro.
Um abraço aí para a Cláudia. Bernard, é difícil lhe perguntar quais os momentos mais marcantes da carreira, né? Assim, porque foram vários títulos, né? Assim, cada um tem sua, né? É difícil mesmo. É difícil, mas eu tenho um orgulho, né? De ter jogado por 17 anos na seleção brasileira, com mais de 500 partidas pela seleção brasileira, uma raridade no futebol, né? Mas no vôlei a gente jogava praticamente quase todo dia, né? O Campeonato Mundial isso da Itália em 78, nós acabamos um jogo contra a Itália mesmo, um jogo naquela época não era, tinha vantagem, né? Aquele negócio de fazer um ponto e tinha que fazer a vantagem e tal, e ganhando pontos. Então os jogos eram em termos, eu joguei jogo de 4 horas e meia, pra você ter uma ideia. Né? E o que aconteceu naquele jogo? Nós perdemos para a Itália num jogo de 3 horas e 40 minutos, que acabou meia-noite. O dia seguinte, às 9 da manhã, a gente estava jogando contra a China. E não era quando é que você... e não era ginásio com ar-condicionado como hoje, né? Não, na Itália não tinha esse problema ainda. Até porque não fazia muito calor, né? Entendi. Mas é uma loucura. O vôlei se adaptou. Acho que o esporte que melhor traduziu o atendimento ao espectador, um deles é o vôlei, com certeza. Vou te dar um exemplo que foi do jogo que está no Guinness Book, no livro dos recordes, no Maracanã de futebol em 1983, entre Brasil e União Soviética, onde chovia muito, e para não decepcionar o público, nós ficamos 10 dias esperando que a chuva passasse, até que o último dia, se não fosse realizado, o tablado onde foi colocada a quadra de vôlei, que para quem estava no Maracanã de futebol, vendo lá de cima da arquibancada, devia aparecer uma mesa de tênis de mesa, de ping-pong, né? E para não decepcionar esse público, que foram mais de 94 mil pessoas, está no livro dos recordes, nós jogamos de meia. Nós tiramos o nosso tênis, nosso sapato, e fomos jogar de meia, para não escorregar, porque o piso era de borracha em cima de um tablado de madeira. Então, isso aí reflete exatamente o que a gente pensava e continua pensando. A gente não pode decepcionar o público que nos prestigia e privilegia. Qual foi o resultado desse jogo aí no Maracanã? O Brasil ganhou de 3-1 da Rússia. 3-1? Jornada na Despesa. Vou te mandar um pedacinho do filme para você ver. Eu gostaria. Bernard... Se você entrar se você entrar no meu... Bota Bernard Reisman, meu nome, Bernard do Vôlei, você vai ver milhares de histórias, com filmes, com fotografias, muita coisa. Vou pesquisar. Bernard, chegou uma pergunta aqui da Vivian Shoa. A Vivian pergunta: Bernard, você já pensou em assumir a CBV pela sua experiência e vivência? Não, eu prefiro ficar do lado de fora ajudando. Não pensei, não tenho esse pensamento. Eu cheguei onde eu quis chegar, até demais. Eu ter sido eleito membro do Comitê Olímpico Internacional, o único brasileiro hoje representante. Aliás, tem o presidente do Comitê Paralímpico brasileiro, que também o André, que é grande amigo meu. Mas eu cheguei onde é muito difícil, trata-se de uma eleição. Você tem quase que 1.000 candidatos de todo o mundo por ano para você selecionar 5, 6 ou 7 por ano. Então, foi uma eleição fantástica que eu consegui superar e representar não só o movimento olímpico do Brasil, mas o mundial também. Que, aliás, uma coisa que eu quero deixar claro é que eu não represento o Brasil no Comitê Olímpico Internacional. É o contrário, eu represento o Comitê Olímpico Internacional no Brasil. Essa é a regra lá dentro. Tá. Bernard, me perguntar assim, o equilíbrio emocional de um atleta, ele é fundamental, né? Porque tem aqueles atletas, né? Tem aqueles atletas que na hora da decisão ele amarela, né? Tem jogador que ele joga o campeonato todo super bem e tudo, mas na decisão ele não joga a bola que ele joga. Isso aí é equilíbrio emocional numa decisão? Uma boa pergunta. É verdade, tem gente que tem sangue frio, que é solto. Sempre me coloquei, sabe, como uma pessoa que pedia a bola na hora da decisão, na hora que o jogo estava esquentando. Tem gente que não se sente bem, e eu respeito, né? É assim na vida, não é só no esporte, né? Tem muita gente que fica indecisa com relação a de que forma proceder, e tem gente que é mais despojada, como eu sempre fui e tentei ser, né? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui da Vivian Shoa, perguntando se eu tenho algum projeto social. Tem.
Eu tenho escolinhas de vôlei de praia com o Fernando, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem também na Tijuca. Eu levei areia para um bairro da Tijuca, onde não tem praia, montei uma quadra de vôlei que já tem 18 anos, onde é praticamente gratuita as inscrições. Você tem crianças, né, a partir de 7, 8 anos até idosos com 80 anos que praticam em diferentes horários, né, obviamente com participação de profissionais dando aula. E é uma maravilha, porque revela-se vários potenciais atletas e campeões. Com certeza, acho isso maravilhoso e contemplo sempre podendo estar exatamente fazendo alguma coisa pelo esporte. Bernard, como foi a experiência, né, das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Como foi essa experiência que você passou? Foi espetacular, né? Na minha terra, você poder ser chefe da delegação, eu fui chefe da missão toda brasileira, como membro do Comitê Olímpico Internacional, como membro do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, foi uma tripla que eu tive. Eu dormia 2, 3 horas por noite. Era o dia inteiro de reuniões e problemas que surgiam que a gente tinha que resolver. Eu acho que o Rio de Janeiro mostrou, não só para o Brasil, mas para o mundo, a capacidade que o brasileiro tem de realização de espetáculos, de grandes eventos, né? Inclusive, a Olimpíada existe no mundo. Não tem nenhum evento que supere o tamanho de uma Olimpíada. Você colocar 206 países, a estrutura que se move de hotelaria, de construção de ginásios, de transporte, de metrô, você precisa. Bernard, quem entrou agora aqui foi Naubert. Grande Naubert. Grande Naubert. Grande esse é fera, esse é fera, esse é fera. Grande amigo, usava inclusive o mesmo número que eu, né? É um comum, o número é a careca. e a bola, 2 craques. E a bola. Vamos. Então, do mundo, né? Aliás, você não colocou, é o Hall da Fama do mundo. Em Holyoke, no Massachusetts, esse local é onde inventaram o vôlei no ano de 1896, na Associação Cristã de Moços. Eu tive o orgulho de ser o primeiro brasileiro a receber essa condecoração maravilhosa. Trata-se de 5 dias de festas na cidade. Para você ter uma ideia, o local, a prefeitura, tudo leva the birthplace of volleyball, o berço do voleibol, Holyoke, no Massachusetts. Porque lá começou-se a jogar voleibol. É uma coisa espetacular, né? Bernard, eu sempre escutei falar a história de quando é que o Brasil vai ser uma potência olímpica? Tem uma mensagem aqui do Naubert, ele dizendo aqui que são iguais no número e na beleza, viu? Nem tanto. Naubert, um abraço, meu irmão. Para tua mãe aí, para teu irmão, para tua família toda, para os filhos, para a mulher. Tá bom, meu irmão? Naubert, eu quero aqui, por gentileza, fazer um convite aqui. Eu gostaria de fazer uma live com você, Naubert. Tá? Eu quero ficar o convite aqui com a chancela aqui do Bernard. Bernard, você assina embaixo esse convite, por favor? Pode. Já está até com certeza. O Naubert não pede. Bernard, Naubert, eu vou mandar uma mensagem para você no seu direct. Por favor. Bernard, eu sempre escutei né, quando é que o Brasil vai se tornar uma potência olímpica? Quando o Brasil vai se tornar... Como é que você vê isso, o esporte no Brasil? O que você considera uma potência olímpica? Essa é a pergunta. Você tem 206 países que disputam a Olimpíada. O Brasil chegou no Rio de Janeiro em 13º lugar. A minha pergunta, isso é uma potência olímpica ou não é uma potência olímpica? Você mensura com o número de medalhas, de resultados, é uma das questões, né? A gente tem numa Olimpíada aproximadamente 40 modalidades esportivas, gerando medalhas de todo tipo. Existem esportes que dão muito mais medalhas, tipo a natação, que te dá 51 medalhas de ouro, 51 de prata, 51 de bronze, né? Cada uma contabilizada, né? O vôlei, os esportes coletivos, o vôlei joga de ponta a ponta uma Olimpíada para ganhar uma medalha no cômputo geral, né? Então, os esportes individuais, muitas. O atletismo dá 150 medalhas, né? De ouro, 150 de prata, 150 de bronze. Então, é difícil você mensurar, né? A gente que tem a cultura para esportes mais praticados coletivos,
É difícil você competir com países que têm uma cultura diferenciada, né? Por exemplo, a Jamaica, considerada um país de primeiro mundo esportivo, sim, porque só tem atletismo. Eles não têm outra coisa, eles só competem no atletismo. Então são, não digo injustiças, mas são desigualdades culturais que dificultam como mensurar o que é mais, quem é mais potência olímpica ou quem não é mais potência olímpica, né? É assim que funciona a coisa. A gente tem que desenvolver as nossas culturas, os nossos interesses, né? Tem esportes que são olímpicos e que não se praticam no Brasil. Então, e não é só o Brasil, o mundo inteiro vive um pouco disso. São poucos os países que conseguem praticar a maioria dos esportes que são disputados numa Olimpíada, né? Nós temos uma sorte muito grande agora com a entrada desses 5 esportes novos que vão acontecer em Tóquio, né? Que vai ser o karatê, o skate, o surf, o beisebol e o softball como esporte, um esporte só, né? A diferença entre o beisebol e o softball é que o beisebol você joga a bola por cima e o softball você joga a bola por baixo. É a única diferença. Mas também vai ser praticado lá. E esses 3 esportes que eu te falei, principalmente o skate, o karatê e o surf, são 3 esportes que certamente vão dar alegria para o Brasil, além de todos os outros que já tem, né? Então vai ser mais medalha, não tenho a menor dúvida que a gente está indo para uma posição superior no quadro de medalhas com relação aos Jogos de Tóquio. O que me deixa triste é que, infelizmente, em função dos atletas não terem a condição de treinamento, em função de estarem nessa quarentena, isso vai prejudicar e muito, né, o nível técnico da competição. E a notícia boa é que vai ser igual para todo mundo. Então, quem conseguir se adaptar à nova realidade mais rápido, vai ter uma condição melhor. Mas que vai, tecnicamente, diminuir o nível, não tenho a menor dúvida nessa Olimpíada. Vai ser uma situação inusitada, completamente nova, onde o mundo tem que se adaptar a essa realidade. Bernal, quais são os requisitos para um esporte fazer parte da Olimpíada? Um esporte novo, para você ter uma ideia, deve ter uma fila de uns 60 esportes querendo se tornar olímpicos, né? São quesitos fundamentais. Primeiro, a popularidade do esporte, né? Se naquele país, quantos milhões de pessoas praticam aquele esporte, ou no mundo, né? Não é só no mundo. Segundo, é a organização. Mostrar para o Comitê Olímpico Internacional que eles realizam eventos esportivos com grande organização. O caso que eu tenho mais rápido que se tornou o esporte olímpico foi o vôlei de praia. Ele durou menos de 10 anos e se tornou um esporte olímpico. O Nusman começou a fazer o Mundial de Praia aqui no Rio de Janeiro. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, que é o Juan Antônio Samarante, veio, eu tenho até foto nessa época com ele, observou, ficou encantado em 1988. E daí para frente, já em 96, o esporte virou olímpico. Virou em Atlanta o esporte olímpico, onde nós ganhamos aí pela primeira vez uma medalha de ouro feminina com a Jaqueline e a Sandra, né? Então, a organização é outra coisa fundamental. Mostrar que a gente tem a popularidade através do número de praticantes do mundo e tem a organização da forma mais correta para poder se candidatar. Não quer dizer que você vai ganhar, porque você vai brigar com um monte de esportes que tentam fazer da mesma forma se tornar olímpico. Não é simples. E hoje, com o número de atletas limitado a 11.500 numa Olimpíada, para um esporte novo entrar, algum tem que sair. Então é muito difícil, porque é política também, né? O Comitê Olímpico, a gente fica observando quais são os países, quais são os esportes que estão se desenvolvendo, né? Esse momento, por exemplo, é muito importante a oxigenação que vai dar esses esportes de juventude, tipo surf, tipo skate, por exemplo. O climb, que é subida, escalada, também é outro esporte que na Europa é muito forte. No Brasil a gente não tem muito ainda, mas é um esporte que vai dar um oxigênio fantástico para a Olimpíada já agora em Tóquio, no ano que vem. Certo. Uma pergunta aqui da Vivian, ela pergunta, Bernard, e a sua vivência no vôlei de praia, como um dos primeiros brasileiros a fazer uma final contra americanos? Foi um espetáculo, né? A diferença é que os americanos só faziam praia. Cindy Smith e Randy Stockwell, são amigos meus até hoje, né? Eles eram profissionais de praia o ano inteiro, né? Na Califórnia, jogavam todos os torneios. No Brasil, não. Naquela época,
os jogadores de praia eram aqueles que vinham da quadra. Então, a gente jogava 11 meses por ano na quadra, não só em clubes como nas seleções, para depois, no mês de janeiro, normalmente, um pedacinho de fevereiro, a gente disputar o campeonato de vôlei de praia. Então, era uma desigualdade grande, porque você tem a diferença, você treinar numa quadra e numa praia, completamente diferente. Os pontos de referência são completamente diferentes. Caminhar na areia, por exemplo, tem gente que não consegue andar na areia, né? E vice-versa. Então, apesar de serem esportes com a mesma procedência, com regras muito parecidas, né, são esportes bem diferentes, você tem que se adaptar. Hoje em dia, você tem um jogador específico que joga só na praia ou aquele que joga só na quadra, né, o que deu mais tranquilidade para você estar, de fato, se dedicando integralmente àquela modalidade. Ô, Bernard, quem ligou para mim, aliás, quem ligou para mim hoje durante o dia, tá? E disse que ia tentar entrar na live, mas talvez não conseguiria, pediu para deixar um abraço para você. Segundo ele, o presidente do fã-clube no Ceará do Bernard, que é deputado Goni Arruda. Goni é meu irmão. Goni é meu irmão. Ele é cearense, mas ele está aqui no Rio direto, nosso irmãozão querido. E só tem um defeito, é flamenguista. O resto é um espetáculo, porque eu sou fluminense, né? O Gani é meu eu sou vascaíno, eu sou vascaíno, então pronto, é o defeito que ele tem. E eu tenho outro grande amigo aí, que é o Ferrúcio. Ferrúcio Feitosa. Ferrúcio Feitosa é outro irmão, um cara maravilhoso, um grande amigo há muitos anos também, né? Eu quero deixar um grande abraço aos dois e aos seus familiares queridos. Bernard, chegou aqui uma última pergunta aqui, a gente está entrando na última aqui. O Átila está perguntando qual foi o adversário mais difícil que você já enfrentou. O adversário no campo do esporte? Eu já tive diversos adversários muito duros, né? Não dá para você especificamente né? Mas tivemos diversas finais em Olimpíadas, em Pan-Americanos, né? Eu joguei 4 Pan-Americanos, sou 4 vezes medalhista pan-americano, né? Uma vez medalhista olímpico, sul-americanos tantos e tal. Não dá para você descrever um adversário só, é muita gente, até porque foram 17 anos na seleção. Não é muito simples a gente definir especificamente qual foi a equipe mais difícil, né? Mas eu colocaria basicamente ali entre a Rússia, a União Soviética à época, né, e os Estados Unidos. Para a minha época, os tempos mudam sistemática continuamente todos os resultados, né, e países evoluem, outros evoluem, e a gente vai acompanhando e desenvolvendo da melhor forma. Exatamente. Bernard, falta 5 minutos aqui para completar 1 hora. Antes de ir para as suas considerações finais, eu quero só dar um aviso aqui para os seguidores e as seguidoras que ainda não seguem o Diálogo Aberto, para seguir aí diálogo.aberto. Nós estamos com lives diariamente, de muito conteúdo. Então, será um prazer enorme aí todos nos acompanharem. Então, Bernard, eu quero agradecer, muito obrigado. Assim, foi uma honra grande para o Diálogo Aberto, né? Somos fã da sua carreira, né? Um grande ídolo do esporte mundial, né? Então, dedicar aqui esse tempo aqui para falar um pouco aí da sua carreira, que é brilhante. Então, qual a mensagem que você, nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo no mundo, né? Qual a mensagem final que você pode deixar, Bernard? Eu acho que é a mensagem da superação. Isso tudo vai passar. O mundo vive uma pandemia que preocupa o futuro da humanidade. Eu acho que cada um tem que ter a consciência do seu papel de se precaver, de não deixar a coisa acontecer da pior forma, né? E buscar através do lado do espírito, né? Das considerações até de ordem de religião, e rezar muito e pensar que a gente tem que superar. A gente tem que acreditar muito na ciência. A ciência deve estar trabalhando com os médicos tantíssimo, né? A gente tem que reverenciar toda essa classe médica pelo mundo afora, o que eles estão fazendo pela humanidade, e esperar da ciência que o mais rápido possível ela possa conceber uma vacina que nos faça ficar mais tranquilo e passar mais uma vez por uma pandemia, né? Já aconteceram
nos séculos passados aí e saindo da melhor forma possível, prejudicando o menos possível a humanidade, né? E fazendo com que a gente possa voltar a ter não só os nossos entes queridos mais próximos, nossos amigos, nossos irmãos, abraçarmos, nos beijarmos, e dessa forma a humanidade seguir da melhor forma e continuar, né? A gente veio, aliás, a vida é passageira, a gente está de passagem na Terra, como muita gente diz. Eu até brinco muito, eu digo que na vida tudo é passageiro, com exceção do motorista e do trocador. O resto tudo é passageiro, é brincadeira, mas brincava muito, mas hoje eu lembro dessa brincadeira que eu fazia, mas a gente tem que rezar muito pela humanidade futura. E no mais, agradecer a você, Rodrigo, por a oportunidade de estar conversando com esses amigos que eu estou vendo aí, que eu não sabia que eu tinha tanto amigo aí me seguindo, né? E dar um abraço de coração a todos e que todos respeitem essa pandemia e sejamos todos, né, conscientes de que a gente tem que estar em casa tomando conta dos nossos para não acontecer nada de ruim para ninguém, não só dos nossos, mas de todo mundo. Com certeza. A palavra-chave aí de que você falou aí é superação, realmente. E você que é um exemplo para nós, né, de superação assim, na sua vida, né, a sua história. Realmente, quantos momentos de superação você na telinha aí você né, nos inspirou bastante. Então, assim, que em breve, passando tudo isso aí, o Ceará possa lhe receber aqui novamente. Será muito bem-vindo. E eu lhe conhecer pessoalmente, será uma honra. E também, quando eu for ao Rio de Janeiro, também, se eu tiver a oportunidade de me conhecer, será um sonho realizado. Então, assim, muito obrigado. Um abraço à sua mãe. Um abraço à Amém. Sua mãe. Amém. A todos obrigado. Que estão me aturando nesse momento. que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua família, tá? E que, assim, que logo esteja tudo bem para todos nós. Obrigado, meu amigo. Forte abraço, foi um prazer. Forte abraço. Boa noite, um abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por nos prestigiar mais essa noite, tá? Foi uma live aqui com um grande ídolo do esporte mundial, Bernard, né? Amanhã, a nossa live, geralmente às 19 horas, amanhã será às 17 horas, tá? Será às 17 horas. Doutora Alessandra Crescêncio, grande advogada, grande abraço. Amanhã a nossa live será às 17 horas, tá? Obrigado, Átila. Muito obrigado, doutor Crescêncio, Duarte, tá? A Cláudia, obrigado, Cláudia Ganon, muito obrigado, a Inês, Roger, Puxem, obrigado a todos pelo prestígio. E amanhã, às 17 horas, está encontro marcado aqui. Vivian, obrigado, tá? Uma boa noite aí, que Deus abençoe aí esse final de sábado. E amanhã, domingo, 17 horas, encontro marcado aqui no Diálogo Aberto. Valeu, Átila. Grande abraço. Rafael, estamos encerrando aqui a live, Rafael. Tivemos uma conversa com o atleta brasileiro, ex-atleta Bernard, né? Encerramos agora. Rafael, amanhã às 17 horas teremos uma nova live aqui no Diálogo Aberto. Obrigado. Um grande abraço aí a todos. Boa noite.